Bom dia, hoje é dia 7 de novembro e hoje faremos uma reflexão no livro de Jó, passagem do dia Jó, capítulo 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Esse livro, ele traz como tema central uma fé em meio à dor. O livro de Jó é uma das obras mais profundas e misteriosas da Bíblia. Ele trata das grandes questões da vida humana, o sofrimento, a fé e a soberania de Deus. Jó era um homem íntegro, temente a Deus e reto em todos os seus caminhos. Mesmo assim, Deus permitiu que ele enfrentasse perdas terríveis, seus bens, seus filhos e sua saúde. Por trás de tudo havia uma batalha espiritual, na qual Satanás afirmava que Jó só era fiel por causa das bênçãos que recebia. Ao longo do livro, Jó passa por intensas lutas emocionais. Tenta entender o porquê de tanto sofrimento e ouve conselhos confusos de seus amigos, que, embora bem intencionados, não compreendem os caminhos de Deus. No fim, o próprio Senhor fala com Jó, revelando a sua grandeza e sabedoria. Jó então se humilha, reconhece sua limitação humana e renova a sua fé. Deus restaura a sua vida, concedendo-lhe o dobro de tudo o que havia perdido, mostrando que o propósito do sofrimento não é nos destruir, mas nos transformar. O livro de Jó nos ensina que a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando não há respostas. A vida nem sempre é justa aos nossos olhos, mas Deus continua sendo bom e soberano. O sofrimento de Jó revela que Deus não está ausente, mesmo quando o silêncio parece dominar. Ele está lá, nos moldando e nos levando a conhecê-lo mais profundamente. A fé é provada nas adversidades. O sofrimento não é sinal de abandono, mas um meio de aperfeiçoamento. Nem tudo o que perdemos é o fim. Deus, ele é capaz de restaurar e multiplicar o que nos foi tirado. Evite julgamentos apressados. Portanto, temos que buscar conhecer mais a Deus do que as suas bênçãos. E infelizmente vemos muitas pessoas querendo bênção, buscando bênção, mas não querem intimidade com Deus, não querem conhecer mais a Deus. Muitos recebem uma bênção e se afastam de Deus, E na verdade nós temos que entender que nós temos que ter a intimidade com o Pai. Nós temos que conhecer a Deus. As bênçãos serão consequências, elas virão, mas a gente não pode querer estar com Deus porque Ele nos abençoará. Nós não podemos querer buscar a Deus só para receber as bênçãos. Não, nós temos que entender que somos filhos, que temos que estar com Deus. Ele é maior do que tudo o que Ele pode nos dar. Jó, ele nos inspira a adorar, mesmo em meio à dor, e confiar no Deus que sabe o que faz, mesmo quando nós não entendemos. Jó perde tudo. Ele reclama, ele realmente bate de frente com Deus, faz muitas perguntas, E e nós, quantas vezes, não fazemos isso? Quantas vezes nós não entendemos e perguntamos e não tem problema nisso, não tem problema a gente conversar com Deus. Nós temos que nos abrir mesmo e conversar e dialogar e estar com Ele. Mas o que não podemos é colocar a culpa em Deus,
O que não podemos, né, é falar, Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por quê, né? Quantos porquês a gente fica? Isso não cabe a nós perguntar a Deus, porque tudo que nós passamos são consequências dos nossos próprios atos. E aqui mesmo, Jó fala, o que eu mais temia me sobreveio. O que receava me aconteceu. Está em Jó capítulo 3, versículo 25. Isso quer dizer que Jó temia perder as coisas. Jó tinha medo. E o medo abre brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Naquela época, eles ainda não entendiam o poder do inimigo, eles não sabiam, né, que Satanás estava lá rondando, eles não conheciam isso ainda. Então, para eles, tudo era de Deus, por isso que muitas coisas eles atribuíam a Deus. Ah, é Deus que fez, é Deus que deu, Deus que tirou. Não, não, né? Nós sofremos as consequências. E Jó diz que ele temia isso, ele tinha medo. Então, embora o Jó fosse temente a Deus, fosse um homem que realmente, né, andava pelos caminhos do Senhor, a gente vê que os filhos deles não eram. Os filhos realmente eram rebeldes, faziam festas, estavam perdidos. E Jó ficava preocupado com isso. Jó temia. Jó sabia que isso não era correto. E esse medo de Jó acabou fazendo com que Satanás achasse uma brecha para agir na vida dele. E assim é conosco. Nós damos brechas para o inimigo agir na nossa vida. Nós, muitas vezes, né, estamos só colhendo o que plantamos, sofrendo consequências dos nossos próprios atos. Só que nós temos que entender que quando nós temos Deus, quando nós estamos realmente rendidos ao Senhor, quando confiamos em Deus, nós passamos por tudo isso, assim como Jó passou, em meio à dor. Deus estava com ele. E mesmo sem Jó entender nada, Deus continuou com ele. E quando ele chega e indaga a Deus, né? Que Deus fala, aonde você estava quando eu criei todas as coisas, né? E Jó é despertado. Jó realmente, né, entende e traz, né, essa passagem que lemos no início. Antes te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Quantos de nós só conhecem a Deus por ouvir? Quantos de nós ainda não tiveram um real encontro com o Senhor? Quantos de nós ainda não o veem? E isso precisa mudar. É isso que precisa mudar. Quando os nossos olhos veem a Deus, quando os nossos olhos o contemplam, quando os nossos olhos, né, realmente estão nele, sabem quem ele é, aí nos tornamos inabaláveis. Aí sim nos tornamos firmes, né? Temos uma convicção, porque sabemos quem é o nosso Pai, conhecemos o nosso Pai. Não é de ouvir falar. Quando a gente vê, aquilo se torna real. E aí sim, né? A gente tem a certeza do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Então vamos olhar para nosso Pai, vamos conhecê-lo, vamos mergulhar no mais profundo, vamos ter essa intimidade com Ele, vamos deixar que os nossos olhos se abram para ver a tamanha beleza, a tamanha grandeza do nosso Pai, para que a gente possa realmente entregar a nossa vida na mão dele e falar, Pai, é tua, guia, faça o que tem de fazer, confia nele e o mais ele fará. Oração. Senhor meu Deus, quando as tempestades da minha vida me cercam e eu não entender os seus caminhos, ajude-me a permanecer firme na fé. Dai-me um coração humilde que confia na tua sabedoria e descansa na tua soberania. Mesmo quando tudo parece perdido, lembra-me que tu estás comigo e que nenhum sofrimento é em vão. Restaura a minha alma, renova a minha esperança e faz-me crescer em intimidade contigo. Que no final de cada prova eu possa dizer: os meus olhos te veem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.